Bom dia, meus amigos e colegas. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Sou especializado em projeto e cálculo de estruturas de concreto e também em patologia das estruturas de concreto. Me proponho, como falei no meu apresentação inicial do meu canal, proponho a falar sobre as etapas ou fases da recuperação das estruturas de concreto. Vamos fazer isso em algumas apresentações e, inicialmente, começaremos com o título As etapas ou fases da recuperação das estruturas, o seu passo a passo. Essas etapas ou fases da recuperação da estrutura, ela é constituída de 11 passos. Nós vamos falar um por um de uma maneira detalhada, didática, tranquila. Tenho um pouco de experiência, fui engenheiro-chefe da obra do Estádio Governador Praça Federal do Castelo Castelão, aqui em Fortaleza, na parte de recuperação e proteção e reforço das estruturas, e posteriormente também como consultor fui engenheiro de outro estádio aqui também em Fortaleza, o Estádio Municipal Presidente Vargas, também numa grande obra de recuperação, reforço e proteção das estruturas. Logo após, escrevia já esse ano um livro muito interessante, intitulado O Manual Técnico de Recuperação e Proteção das Estruturas de Concreto Armado, que ora vos apresento aqui. Um livro escrito também de uma forma muito simples, muito didática e muito atual. Gostaria então de iniciar o nosso passo a passo da recuperação das estruturas. Inicialmente, o item 1 é a inspeção visual ou a vistoria visual, que permite avaliar o estado de conservação da nossa edificação. Com quais objetivos? De orientar as atividades de manutenção das edificações, conhecer os materiais utilizados na estrutura, localizar as patologias existentes, que é de fundamental importância, e, consequentemente, fazer um diagnóstico sobre o estado de conservação da estrutura. Essas avaliações preliminares são feitas através de coletas de dados, que posteriormente implica em fazer um diagnóstico, que é a análise das falhas. Que coleta de dados são essas? São as informações obtidas durante a vistoria, que é constituída da história da construção, os materiais utilizados naquela edificação, dados sobre o projeto, de preferência projeto estrutural, que é o nosso caso, execução da obra, eventuais acidentes que porventura tenham ocorrido antes de nós chegarmos para fazer a nossa vistoria, e as manifestações de degradação. Como item principal dessas coletas, a história da construção é constituída pelos seguintes elementos. Período da construção, a gente tem que saber qual foi o período em que ocorreu a construção, os materiais usados, as técnicas de construção efetivamente utilizadas, o aparecimento das primeiras degradações, obviamente com as suas respectivas datas, as condições em serviço da obra e, finalmente, as intervenções anteriores de manutenção. Como nós estamos falando da inspeção visual ou vistoria de engenharia, é importante nós definirmos de uma maneira bem simples e didática o que vem ser isso. A inspeção é a avaliação isolada ou combinada das condições técnicas de uso e de manutenção de uma edificação. Portanto, possui um caráter preventivo sob a ótica da engenharia de manutenção. Podemos ainda definir a inspeção predial ou inspeção visual como a avaliação do estado da edificação,
e de suas partes constituintes, realizadas para orientar as atividades de manutenção. Essa é uma definição da NBR 5674 e trata da manutenção de edificações. Continuando, tem momentos que só a inspeção visual não é suficiente para uma boa análise. Então nós temos que fazer umas análises mais profundas, quando as causas dos problemas não são tão claras sobre o aspecto visual. E fazemos isso através de quê? Através da coleta de amostras, para a realização de ensaios ou no campo ou no laboratório. Outra forma de fazer a análise mais profunda é com a aplicação de instrumentação na própria estrutura, nos locais que se fizerem necessário, através dos aparelhos como os clinômetros, deflectômetros, extensômetros e esclerômetros. As coletas das amostras de concreto, elas podem ser obtidas de várias formas, por extração de testemunhos, que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, no estádio Castelão, no qual eu fui engenheiro-chefe da obra de estruturas, tinha uma empresa especializada só para extração de testemunho, uma perfuratriz em que ela tirava um testemunho de uma forma perfeita, cilíndrica. Ou então por corte, é outra forma, ou através dos próprios fragmentos da estrutura. A inspeção visual, como nós já sentimos, ela é limitada, pois ela só inspeciona as partes visíveis ou as partes aparentes da estrutura. Além disso, só permite constatar a degradação já no seu estágio mais avançado, o que não é bom. Dentro disso tudo, nós temos que analisar as patologias daquela edificação, daquela obra. E antes de a gente entrar nas patologias, eu gostaria de definir o que vem a ser patologia. Patologia é a análise de causas e efeitos de uma estrutura. Tem como objetivo fundamental encontrar explicações técnicas e científicas para as anomalias encontradas nas estruturas, seja durante sua construção ou durante a sua fase de serviço. Ou seja, patologia são as enfermidades. Quais são essas patologias? Vamos tratar aqui um pouco das patologias mais comuns, mais frequentes. Então, as patologias mais frequentes, elas facilitam a entrada dos contaminantes na nossa estrutura, através das fissuras, ou das trincas, ou até mesmo das rachaduras. Primeira patologia muito conhecida é a armadura exposta, quer dizer, a armadura exposta pelo fato de o cobrimento ou o recobrimento já ter se desprendido. Outra patologia é a corrosão das armaduras, que nós vamos estudar com muito detalhe lá na frente. Eu poderia dizer que é a mais frequente das degradações. A falta ou deficiência do controle tecnológico dos materiais e serviços, isso raramente eu constatei isso ao longo da minha vida profissional, o controle tecnológico dos materiais e serviços. De suma importância. As fissuras ou trincas, ativas ou passivas, que nós vamos estudar em detalhe, mas só para adiantar, as ativas são as que estão trabalhando e as passivas são as que estão estáveis. Temos ainda os ninhos ou nichos ou bicheiras de concretagem, que são as falhas da concretagem. Isso tudo é sinônimo. Temos as manchas superficiais, normalmente brancas, que são as eflorescências, chamadas eflorescências, que nós vamos também lá na frente estudar com mais detalhe. A ausência ou execução inadequada das juntas de dilatação.
Às vezes tem obra que até nem junta tem. As falhas de concretagem, aí abordando todos os vícios construtivos de uma obra, desde a forma e escoramento, passando pelo lançamento do concreto, o adensamento do mesmo e a sua cura, chegando à desforma. Esse conjunto todo a gente chama de falhas de concretagem, é outra patologia. Temos ainda as deformações excessivas, representadas pelas flechas de uma forma linear e as rotações dos apoios de uma forma angular. Temos a segregação dos materiais do concreto, que são suas desagregações, os desgastes e degradação química da construção, com a formação de estalactites, de fuligens e bolo, que é a mesma coisa de mofo. Temos as infiltrações que geram manchas no concreto. E por fim, gostaria de falar da falta do recobrimento mínimo adequado da armadura, também chamado cobrimento insuficiente. Como nós estamos falando das patologias das estruturas, seria importante também falar, neste momento, das patologias específicas das obras em concreto pré-moldado. Podemos citar algumas dessas patologias específicas das peças pré-fabricadas, que são as vigas, que são as lajes, que são os pilares. A falta de almofada de elastômero, conhecidamente como aparelho de apoio do tipo neoprene. Às vezes, até a falta disso existe numa obra de pré-moldados, o que é um absurdo, porque você não pode deixar, por exemplo, uma viga apoiada num console, diretamente um apoiado no outro sem a almofada, porque gera um profundo desgaste com o tempo naquele local. A presença das alças que todos os pré-moldados têm para o seu içamento na obra, para a colocação pré-determinada, ou então para o transporte dessas peças, gera também patologia. A quebra de peças em fase de montagem ocorre com muita facilidade. As fissuras que surgem nos consolos ou consoles, é muito comum nos pilares pré-moldados já verem os consoles para servir de apoio para as vigas pré-moldadas também. Finalmente, as fissuras ao longo das nervuras das lajes duplo T. A laje duplo T tem a mesa superior, a mesa inferior e entre elas tem as nervuras da laje. Bom, nós agora, dando continuidade, vamos falar um pouco das origens, das falhas, quer dizer, o que é que originou essas falhas? A má elaboração dos projetos, não só o projeto de estrutura, mas o projeto de arquitetura, de instalações, ou má elaboração ou deficientes. São responsáveis, numa escala de 0 a 100%, por 40% das falhas. A má execução da obra, que são os erros construtivos, por 28% é responsável. Defeito ou deficiência dos materiais construtivos, 18%. A utilização incorreta dos materiais e das estruturas, 10%. Finalmente, causas diversas, que a gente pode colocar como a falta de manutenção, as falhas na fundação, sobrecarga acima do previsto, mudança de configuração da estrutura, isso corresponde a 4%. Já a natureza desses problemas são a variação de umidade, representa 50% numa escala de 0 a 100%, a fissuração, 15%, o descolamento de revestimentos, 15%, as instalações, 10%, e os diversos, 10%. Em função do exposto, seguem os quesitos básicos
necessários para a elaboração de um bom projeto. Ou seja, nós temos como fazer uma boa obra, mas para isso nós temos que elaborar um bom projeto. Quais são, então, os quesitos básicos para a elaboração desse bom projeto? Dimensionamento correto e adequado da estrutura. Plano de manutenção preventiva ou planejada. Especificação correta dos materiais. Proteção contra agentes químicos e agressivos do meio ambiente, que nós vamos definir isso com muita clareza. São os cloretos, o dióxido de carbono, que é o CO2, e os sulfatos, e por aí vai. Projeto de impermeabilização adequado e, finalmente, prever uma vida útil compatível com o tipo e a utilização da estrutura. Então, esses quesitos básicos são os que necessitam para a elaboração de um bom projeto, e elaborar um bom projeto, nós, consequentemente, já estamos matando uma série de futuras patologias do concreto. Finalizando essa nossa primeira apresentação, sob o título O Passo a Passo na Recuperação das Estruturas, nós estamos no passo 1, que é a inspeção visual. Eu diria que a nossa norma atual, a NBR 6118/14, classifica as estruturas em função do nível de agressividade e do tipo de ambiente em que estão expostas, em que estão inseridas, em 4 categorias, que são 4 classes de exposição, que é de 1 a 4 em algarismo romano. Com relação à agressividade, nessa classificação que a nossa norma faz, ela classifica as obras em fraca agressividade, moderada, forte e muito forte. Com relação ao tipo de ambiente, ela diz que a fraca é quando está num ambiente rural ou submersa, a moderada numa região urbana, a forte numa região de marinha e industrial, e a muito forte, industrial e regiões de maré. Ela fez essa classificação através de uma tabela que está na norma, com o intuito de minimizar as patologias que acabamos de citar e buscar uma maior durabilidade das estruturas. Esse é o objetivo fundamental dessa classificação das estruturas, em 4 classes de exposição. Ainda nessa tabela, ela dá resistência mecânica para cada classe e o cobrimento mínimo, tanto de pilar e viga e de laje. Só a título de comentário, de exemplo, eu diria, por exemplo, um pilar e uma viga está numa classe de exposição 1, com nível de agressividade fraca, com um ambiente rural. O pilar e a viga têm que ter um cobrimento em milímetro mínimo de 25 milímetros, já as lajes de 20. Para mais um exemplo, eu diria que uma peça estrutural, tipo pilar e viga, que esteja numa classe de exposição 3 romano, com nível de agressividade forte, no tipo de ambiente marinho ou industrial, o pilar e a viga tem que ter um cobrimento mínimo em milímetro de 40 milímetros e a laje de 35. Como a tabela é muito apurada, com bastante detalhes, ela ainda diz até a resistência mecânica. Por exemplo, nessa classe 3 que nós acabamos de abordar, a resistência mínima para o concreto armado tem que ser um CA30 megapascal e o CP, que é o concreto pretendido, 35.
Essa tabela eu achei muito interessante e a gente poderia ainda acrescentar mais uns detalhes que eu coloquei. Por exemplo, o ambiente marinho, ele é rico em íons de cloro, cloreto e também cloreto de magnésio. Sob o mar e perto da costa, é onde ocorre o ambiente marinho. O ambiente rural tem um baixo teor de poluentes, são, digamos assim, as regiões mais puras. A urbana, que normalmente, onde nós moramos, são os centros populacionais maiores, tipo as capitais e as grandes cidades do interior. E ainda temos o ambiente industrial, em zonas industriais que são contaminadas por gases ou cinzas. Por exemplo, nas refinarias de petróleo, nas indústrias de papel e celulose e nas cervejarias. Uma coisa muito importante falar é que na maré, que é um tipo de ambiente mais severo, que corresponde à classe de exposição 4 romano, ela representa o ciclo de molhagem e secagem. Nestas condições, o concreto sofre a mais crítica corrosão das armaduras. À medida que, ainda tenho a dizer, à medida que cresce a agressividade ambiental, que cresce da fraca, moderada, forte e muito forte, cresce a espessura do cobrimento, mantendo constante o grau de confiabilidade das estruturas. No entanto, é bom observar que elevados cobrimentos podem aumentar o risco de fissuração. Por isso, para cobrimentos tipo 5 centímetros, 6, é bom colocar uma tela, digamos assim, a 3 centímetros, a metade, a um terço, para minimizar as fissuras por retração. É necessário observar ainda que a espessura do cobrimento deve ser garantida em todos os pontos da estrutura. E que nós estamos falando de um tipo de ambiente, obviamente que nós estamos falando no tipo de ambiente da atmosfera, do ar atmosférico. E o ar atmosférico, para a gente entender, é uma mistura de ar seco e vapor de água. Portanto, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira apresentação. Estou a inteiro dispor através do meu canal Mário Soares e daqui para frente nós iremos passar para as outras passos e etapas, que seria, por exemplo, a segunda, a limpeza preliminar da superfície, terceira, a demarcação do contorno das regiões a serem recuperadas e vai assim até o 11º passo. Muito obrigado, se inscreva no meu canal, visualize e bom dia.